Bill nasceu escravo em uma pequena fazenda no sul, onde a vida era mais dura que couro de boi velho. Desde pequeno, o trabalho pesado moldou, seus músculos se desenvolvendo como raízes profundas em solo árido. O sol castigava suas costas enquanto ele sonhava com liberdade. Cada gota de suor uma promessa de dias melhores. Seus olhos, sempre atentos, captavam cada detalhe da vida ao seu redor. Ele observava os pássaros livres no céu e as montanhas distantes, metáforas vivas de seu desejo de escapar. Mesmo em meio ao cansaço e ao desespero, a chama da esperança ardia intensamente em seu peito. Bill era conhecido por sua habilidade em contar histórias ao redor da fogueira. As outras pessoas ouviam com atenção, como se suas palavras tivessem o poder de transportá-los para outro mundo, longe das correntes que os aprisionavam. Em suas histórias, Bill era sempre o herói, um símbolo de resistência e coragem. Mas havia algo mais profundo em seus olhos, um brilho que prometia ação. Uma noite, enquanto as estrelas iluminavam o céu como pequenos faróis de esperança, Bill decidiu que não iria passar o resto de seus dias acorrentado. Ele sabia que o caminho para a liberdade seria perigoso, cheio de armadilhas e obstáculos. No entanto, a ideia de uma vida de aventuras e liberdade era uma força irresistível que o impulsionava a seguir em frente. Com o coração acelerado e o espírito indomável, Bill se preparou para a grande fuga, sabendo que sua jornada apenas começava. Certa noite, aproveitando a escuridão que envolvia a fazenda como um manto silencioso, Bill decidiu que era o momento de partir. O vento sussurrava entre as árvores, como se a própria natureza conspirasse a seu favor. Com passos leves e coração palpitante, ele deslizou pelas sombras, cada movimento cuidadosamente calculado. Os galhos secos estalavam sob seus pés, soando como disparos de advertência, mas ele não hesitou. Os cães, geralmente atentos a qualquer movimento, pareciam adormecidos por algum feitiço. Bill sabia que não podia confiar na sorte por muito tempo. A liberdade estava ali, logo além dos campos que tantas vezes arou sob o sol escaldante. O horizonte, tingido de um azul profundo, prometia um novo começo. Cada passo era uma vitória contra as correntes invisíveis que tentavam segurá-lo. Ele sabia que, uma vez fora dos limites da fazenda, novos perigos o aguardavam. Mas o espírito de aventura, aquele velho companheiro de sonhos noturnos, o empurrava adiante. Bill percorreu trilhas sinuosas e atravessou rios gelados, suas roupas encharcadas colando-se à pele, lembrando do peso de sua jornada. As noites eram frias e solitárias, mas ele se sentia mais vivo do que nunca. Cada estrela no céu era um lembrete de que ele estava se movendo na direção certa, guiado por uma força maior que ele mesmo. Eventualmente, as vastas planícies do oeste começaram a se desenhar no horizonte, uma promessa de desafios e conquistas. E foi ali, entre os ecos de um passado deixado para trás e a incerteza do futuro, que Bill avistou a pequena cidade de Canvas. Mal sabia ele que seu destino estava prestes a cruzar com o de um grupo de bandidos que transformariam seu sonho de liberdade em uma nova e perigosa aventura. Ao chegar na pequena cidade de Canvas, Bill percebeu rapidamente que algo estava errado. A atmosfera estava tensa, como uma corda prestes a se romper. As ruas empoeiradas, geralmente vibrantes com o comércio e a conversa animada dos moradores, estavam quase desertas. Sombras sinistras pairavam sobre as janelas fechadas, e poucos ousavam sair de suas casas. Logo, Bill descobriu a razão. Um grupo de bandidos havia tomado a cidade. Liderados por um homem cruel chamado Jack Cobra Malone, eles espalhavam medo e caos, extorquindo os comerciantes e aterrorizando os cidadãos. Bill, com seus olhos aguçados e instinto afiado, observou tudo silenciosamente, como um lobo estudando sua presa. Ele não podia simplesmente assistir a essa injustiça. Havia algo em seu peito que ardia mais forte do que o desejo de liberdade, a necessidade de justiça. Assim, disfarçado como um viajante qualquer, ele começou a se infiltrar entre os bandidos. Sua inteligência e habilidade para se adaptar rapidamente fizeram com que ganhasse a confiança deles, e logo ele estava participando de seus planos como se fosse um dos próprios. Ele ouvia atentamente, os sons das vozes dos bandidos se entrelaçando com o crepitar das fogueiras, como uma sinfonia macabra. As pessoas da cidade, ainda sem saber de sua verdadeira identidade, começavam a vê-lo como uma ameaça, um estranho a mais em meio ao terror. Mas Bill tinha um plano. Um plano que se formava lentamente, como uma tempestade no horizonte. Ele sabia que o momento certo estava se aproximando, quando poderia revelar sua verdadeira intenção e liderar os cidadãos de Canvas contra os opressores. Com cada dia que passava, a tensão aumentava, e ele podia sentir o fio da navalha se aproximando de um rompimento inevitável. E então, numa manhã que prometia ser como qualquer outra, um incidente inesperado desencadeou a sequência de eventos que levaria a batalha pela alma de Canvas. Naquela manhã, o sol mau havia surgido no horizonte quando um grito cortou o silêncio de Canvas. O som ecoou pelas ruas vazias, acordando os poucos moradores que ainda ousavam permanecer na cidade. Bill, sempre atento, sabia que aquele era o sinal que esperava. Ele correu até o centro da cidade, onde os bandidos se reuniam, e viu a origem do tumulto. Um dos comerciantes locais havia sido brutalmente espancado por se recusar a pagar a proteção exigida por Jack Malone. A fúria queimou dentro de Bill, mas ele manteve a calma exterior, escondendo seus verdadeiros sentimentos. Aquela era a faísca necessária para inflamar a resistência dos cidadãos. Ele sabia que precisava agir rapidamente. À medida que os bandidos se dispersavam, rindo e se vangloriando de sua crueldade, Bill se aproximou do comerciante caído. O homem, embora ferido, encontrou em Bill um olhar de esperança, como se finalmente visse uma saída para aquele pesadelo. Naquela noite, à luz fraca de uma fogueira escondida nos arredores da cidade, Bill reuniu um grupo de cidadãos corajosos. Seus rostos, iluminados pelas chamas dançantes, refletiam a mistura de medo e determinação. Bill falou com uma voz firme, carregada de autoridade e compaixão. Contou-lhe sobre os planos dos bandidos, os pontos fracos de sua operação e como poderiam derrotá-los. O plano de Bill era ousado: atacar os bandidos em seu próprio território, utilizando o elemento surpresa a seu favor. Ele ensinou aos cidadãos como manusear armas, como se mover silenciosamente pelas sombras, e onde atacar para causar maior impacto.
As horas se arrastaram, mas o espírito de resistência cresceu entre eles. Cada um sabia o que estava em jogo, e cada um estava pronto para lutar pela liberdade de Canvas. Finalmente, a noite da batalha chegou. O céu estava negro como carvão, sem lua para iluminar os caminhos. Bill liderou o grupo através das ruas escuras, seus passos abafados pela areia fina. O som de suas respirações era a única coisa que quebrava o silêncio tenso. Quando chegaram ao esconderijo dos bandidos, Bill deu o sinal, e em um instante, o caos irrompeu. Tiros ressoaram como trovões, misturados aos gritos de surpresa e dor dos bandidos. Os cidadãos de Canvas, com coragem renovada, lutaram como nunca antes. Bill estava no centro da ação, seus movimentos rápidos e precisos, cada disparo uma declaração de liberdade. A batalha foi feroz, com cada lado lutando com tudo o que tinha. Mas a determinação dos cidadãos, liderados pela estratégia astuta de Bill, começou a virar maré. Os bandidos, pegos de surpresa e sem liderança, começaram a recuar. E assim, quando a poeira finalmente baixou e os ecos dos tiros silenciaram, Canvas estava livre. A cidade, antes presa no medo, agora pulsava com uma nova vida. No entanto, Bill sabia que a vitória era apenas o começo. Protegendo o banco local, a próxima etapa de sua jornada traria desafios ainda maiores. Com a cidade de Canvas libertada dos bandidos, a vida começou a voltar ao normal. Mas Bill sabia que a verdadeira segurança da cidade ainda estava por vir. O banco local, um alvo constante para saqueadores, precisava de proteção. Era ali que os cidadãos guardavam suas economias, fruto de anos de trabalho árduo e esperança num futuro melhor. Bill assumiu a responsabilidade de proteger o banco com a mesma dedicação que mostrará na batalha contra os bandidos. Seus olhos, sempre vigilantes, pareciam enxergar cada movimento suspeito, cada sombra que se movia onde não deveria. Ele estudou cada canto do banco, conhecendo seus pontos fortes e fracos, como se fosse uma extensão de si mesmo. As primeiras semanas foram tranquilas, mas Bill sabia que era apenas uma questão de tempo até que novos perigos surgissem. Uma manhã, enquanto patrulhava as ruas, ouviu boatos de que um famoso ladrão, conhecido como Rato da Planície, estava a caminho de Canvas. O Rato tinha uma reputação de ser esperto e implacável, e muitos bancos em cidades vizinhas já haviam sentido o peso de suas mãos rápidas. Bill preparou-se para o confronto iminente. Organizou rondas noturnas e posicionou sentinelas em pontos estratégicos. Ele sabia que não poderia fazer isso sozinho e contou com a ajuda dos cidadãos que tinham lutado ao seu lado. Cada um deles agora tinha um papel na defesa da cidade, e o espírito de cooperação que surgira durante a batalha com os bandidos continuava a crescer. A noite em que o Rato da Planície finalmente chegou foi tão escura quanto o fundo de um poço. O silêncio era cortado apenas pelo som distante de grilos. Bill estava alerta, seus sentidos aguçados como os de um lince caçando na escuridão. Quando o Rato e seu bando tentaram invadir o banco, encontraram uma resistência que não esperavam. Tiros e gritos ecoaram pelas ruas de Canvas mais uma vez. Bill, movendo-se com a precisão de um predador, confrontou o Rato diretamente. Os dois trocaram olhares brevemente, como dois pistoleiros num duelo ao meio-dia, e então a luta começou. Bill usou tudo o que havia aprendido em sua vida de adversidades, cada golpe, cada esquiva, até que finalmente desarmou o ladrão. Com o Rato da Planície capturado, a cidade voltou a respirar aliviada. A segurança do banco estava assegurada, mas Bill sabia que os desafios estavam longe de terminar. Protegendo o banco havia sido apenas uma parte da batalha pela paz e prosperidade de Canvas. Ele começou a olhar para o horizonte, pensando na terra ao redor e na ideia de construir uma nova vida como fazendeiro. Com a cidade de Canvas agora segura e o banco protegido, Bill começou a construir sua própria fazenda nos arredores. A terra árida que ele escolheu para chamar de lar era um desafio, mas ele não conhecia outra maneira senão enfrentá-lo de frente. Cada dia era uma luta contra o solo ressecado e os caprichos do clima implacável do oeste. Bill trabalhava desde o nascer até o pôr do sol. Suas mãos calejadas e suas costas curvadas testemunhavam sua determinação. Ele plantava suas sementes com esperança, como se cada uma fosse uma promessa de um futuro melhor. As estações passavam, e Bill via seu esforço sendo recompensado. Os brotos verdes rompiam o solo seco, um sinal de vida onde antes só havia desolação. Ele cuidava de suas plantações com amor e dedicação, como se cada planta fosse um filho que ele via crescer diante de seus olhos. A fazenda se tornou mais do que apenas um meio de subsistência. Era um símbolo de perseverança, uma prova viva de que, com trabalho árduo e determinação, era possível transformar até mesmo o deserto mais estéril em um oásis de vida. Os cidadãos de Canvas olhavam para Bill com admiração, vendo nele não apenas um fazendeiro, mas um líder que os guiava rumo a um futuro mais próspero. Mas a vida no oeste nunca era completamente pacífica. Desafios continuavam a surgir, tanto naturais quanto humanos. Bill enfrentou secas devastadoras, pragas de gafanhotos que ameaçavam suas colheitas e disputas territoriais com outros fazendeiros. Cada obstáculo era uma oportunidade para ele mostrar sua resiliência e sua capacidade de se adaptar às adversidades. Enquanto trabalhava na terra sob o sol escaldante, Bill começou a vislumbrar um novo capítulo de sua vida. Ele pensava no legado que estava construindo para seus filhos, na comunidade que estava ajudando a fortalecer e nos sonhos que ainda tinha para o futuro. A fazenda era apenas o começo de uma jornada que o levaria a novos horizontes, onde ele continuaria a superar desafios e a escrever sua história no grande livro do Velho Oeste. Ao longo dos anos, a vida de Bill no Velho Oeste foi um testemunho de coragem, perseverança e compromisso com a justiça. Desde os dias turbulentos como um escravo fugitivo até se tornar o respeitado xerife de Canvas, ele enfrentou desafios inimagináveis com determinação inabalável. Assim terminamos a primeira parte da história de Bill. Na tela final teremos já disponível a segunda parte desta bela história do Bill.